boa tarde, boa noite, galerinha gradual. Olá, quinto ano. Um grande beijo, um grande abraço para cada um de vocês, tá? A tia está aqui morrendo de saudades de cada um de vocês. Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? E aí, o que estão fazendo de bom? Estudando bastante, já finalizaram as avaliações, tudo certo. Estão sempre aqui entrando na nossa lindíssima plataforma, né? Para poder, né, estudar, assistir as nossas videoaulas, fazer os nossos exercícios, tudo certo? Muito bem. Galerinha, hoje, né, nós vamos iniciar aí um novo conteúdo, tá? Nossa, tia, mas já. Então, hoje a gente já vai iniciar um novo conteúdo aí, que são, né, artigo definido e artigo indefinido, certo? Muito bem. Então, nós temos aí lá na página do nosso livro, na página 110, tá? É onde nós vamos iniciar aí o nosso conteúdo novo, que é super básico, fácil, tá? Não tem muitos segredos, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui nessa explicação que eu fiz, pra gente ir seguindo certinho e dar super certo, beleza? Então, vamos comigo lá na explicação desse conteúdo. Então, nós temos aí o artigo, né? Então, o artigo, ele é uma palavra, né, que vindo aí antes do substantivo, ele indica, tá, se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Tia, não entendi nada. Beleza. Então, segue o raciocínio. O artigo, ele sempre vem antes do substantivo, tá? Por quê? O artigo, ele tem a função de empregar aí a definição do substantivo. Então, ele vai definir aí o substantivo, se o substantivo ele vai estar no masculino, se o substantivo vai estar no feminino, se o substantivo vai vir no singular ou se o substantivo vai vir no plural, tá? O artigo, ele é, né, uma classe de palavra. Nós sabemos que dentro da morfologia, o que é morfologia? É a ciência que vai estudar aí a formação e a estrutura de cada palavra da língua portuguesa. Então, nós sabemos que nós temos 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, interjeição, advérbio, artigo e assim sucessivamente. Então, são 10 classes de palavras que a gente tem que dominar aí dentro da língua portuguesa. E nós sabemos que o artigo, ele é uma dessas classes de palavras, certo? E ele é uma classe de, essa classe de palavras aí, ele é variável. O que é variável? Quando eu falo de variável, é porque ele varia, né? Ele, né, varia. Vai variar em quê? Em gênero, né? Então, o artigo, ele pode variar em masculino e feminino, né? Ele pode variar em número, que é singular e plural, tá? Então, ele tem essa função aí de variação. Tanto ele pode ser masculino, quanto ele pode ser feminino. Tanto ele pode ser singular, quanto ele pode ser plural, beleza? Certo. Então, os artigos, eles servem aí para determinar, tá? Ou indeterminar. Tia, como é isso? Por exemplo, eu tenho assim: eu adotei um gato. Eu adotei um gato. Esse eu sei que é um artigo indefinido, exatamente. Quando eu falo adotei um gato, pode ser qualquer gato, tá?
Então, eu tenho um artigo indefinido, porque ele não define que gato é. É como se eu estivesse conversando com uma pessoa e falasse assim, eu vou adotar um gato, né? Então, é como se eu falasse isso pela primeira vez para o meu colega, tá? Então, é algo indefinido. Eu não sei que gato é esse, tá? Beleza. Quando eu falo assim, eu adotei o gato, né? Dá a entender que eu sei que gato é esse. Dá a entender que eu já contei para o meu colega que eu vou adotar um gato, certo? Então, nós temos aí, né, que é um artigo indefinido e o que é um artigo definido. Então, quando eu uso os artigos indefinidos, eu não tenho uma definição. Eu não sei que gato é. Quando eu falo assim, comprei uma casa, eu não sei que casa é essa. Mas quando eu falo eu comprei a casa, eu sei que casa é. Eu já falei anteriormente dessa casa, beleza? Muito bem. Então, nós temos aí. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Gênero, masculino, feminino, número, né, singular e plural. Nós temos aí a classificação dos artigos. Então, nós temos 2 tipos de artigos, que são os artigos definidos, tá? Que eles fazem o quê? Eles determinam os substantivos de maneira precisa. Então, eu sei do que eu estou falando quando eu uso os artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Então, nós temos aí o, né? Quando eu uso o, eu estou usando ele no masculino e no singular. A, feminino, singular. Os, masculino e plural. As, feminino e plural. Então, quando eu falo assim, eu comprei o carro, né? Então, eu posso estar, né, inserindo aí 2 sentidos. Que é um carro maravilhoso, um carro super bonito, quando eu falo assim, eu comprei o carro. Nessa intencionalidade, usando essa intenção na minha frase, eu mostro para as outras pessoas que estão me ouvindo que eu comprei um carro mega bom, um carro muito confortável, muito chique, né? Quando eu falo assim, também eu comprei o carro, é como se eu já havia falado para vocês que eu iria comprar um carro. Então, quando eu uso os artigos aí definidos, é algo próximo, tá? É algo próximo a mim. Mas quando eu falo dos artigos indefinidos, então são aqueles que determinam os substantivos de maneira vaga, tá? Então eu tenho aí uma, uns e umas. Então, por exemplo, eu tenho aí para masculino no singular, uma feminino no singular, uns masculino no plural e umas feminino no plural. Então, eu comprei um carro. Que carro? Né? Então, é algo indefinido. Eu não sei que carro é esse, eu não sei que casa é essa, eu não sei que gato é esse, tá? É algo indefinido, beleza? Nós também temos os artigos por combinação, tá? É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposição, tá? Então, este quadro apresenta a forma assumida por essas combinações. Então, nós temos aí as preposições, tá? E nós temos aí os artigos. Então, eu tenho aí os, as, uns, umas. Quando eu junto com a preposição aos, a, né, com acento grave, as, com acento grave, já que nos artigos indefinidos eu não tenho. Preposição de dos, das, duns, duma, dumas, tá? E assim sucessivamente, em, nos, nas, num, nuns, numa, numas. Por,
tá? Que é per, pelo, pelos, pela, pelas, tá? Então, eu tenho aí os artigos que são formados aí também com a combinação dessa preposição, tá? Então, esses aqui também são artigos, só que com a junção aí da preposição. As formas a, tá, acraseado, e as, acraseado, indica a função da preposição a com o artigo definido a. Então, eu tenho dois as que faz aí a junção e se torna aí uma preposição acraseada. Essa função de vogais idênticas é conhecida como crase, que a gente aí ainda vai ver aí mais para frente um pouquinho. As formas pelo, pelas, resultam na combinação dos artigos definidos com a forma per, equivalente a por, tá? Então, nós temos aí artigos, leituras e produção de texto. Então, o uso apropriado dos artigos definidos e indefinidos permite não apenas evitar aí os problemas com o gênero e o número, né? Que é o gênero masculino e feminino e o número singular e plural, de determinados substantivos, mas principalmente explorar detalhes de significação bastante expressivos, em geral, né? Nas informações novas, nos textos, são introduzidas por pronomes indefinidos e posteriormente retomadas pelos definidos. Assim, o referente determinado pelo artigo definido passa a fazer parte de um conjunto argumentativo que mantém a coesão dos textos. Então, nós sabemos que nós temos que fazer uso desses artigos da forma correta, né? Para que a gente possa aí conseguir dar o sentido desejado do nosso texto. Além disso, a sutileza de muitas modificações de significados transmitidas pelos artigos faz com que seja frequentemente usado pelos escritores em seus textos literários. Então, os escritores, eles também brincam aí com os artigos definidos e indefinidos dentro do texto deles, né, para brincar aí com o leitor, para que ele consiga interpretar o texto da forma que ele quer. Então, mesmo que eu não sabia o que era um artigo definido e indefinido, eu já usava, né? Então, quando eu vou escrever um texto, eu já colocava os artigos. Eu só não sabia que, né, essas palavrinhas que eu colocava lá, elas se encaixam dentro de uma classe gramatical, que são os artigos, né, definidos e indefinidos. O emprego dos artigos. Então, os artigos, eles sempre devem concordar com o substantivo em gênero, que é o masculino e o feminino, e o número singular e plural. Por exemplo, eu tenho o garoto, então eu tenho que colocar os garotos, né? Então, eu tenho os artigos aí, tanto no singular quanto no plural. E ele sempre vai concordar com o substantivo. Então, se o substantivo ele está aí no singular, então eu vou usar no singular. Se o meu substantivo está no plural, então eu vou usar ele no plural. Então, a menina, eu sei que aqui a menina está no singular. Então, o meu artigo, ele também tem que estar no singular. As meninas está no plural, certo? E as também deve vir no plural, tá? E assim, né? Aí, por exemplo, um mês, né? Meses está no plural. Então, o nosso artigo indefinido também tem que vir no plural, beleza? Aqui nós temos uma tirinha, tá? Para a gente entender melhor essa questão do definido e indefinido. Então, nós temos aí Hoje é meu último dia de praia. Hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Claro. Vou te apresentar meus amigos. O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Aí tem a outra, né? Você é igual às outras.
que dá para entender aí dessa tirinha, né, da Mafalda? Quando a Mafalda, né, fala para ele, pro Miguelito, que ela considera ele como amigo e tal, o que ele pensou, né? Ah, eu sou, né, o amigo predileto dela. Mas quando ela falou aí, vou apresentar meus amigos, então é porque, né, ela não tinha só ele de amigo, ela tinha mais amigos. Então, aqui no terceiro quadrinho, a gente pode perceber o uso do artigo definido e o uso do artigo indefinido. Então, quando ele fala o amigo, é como ele entendeu que ele era o único, o especial, o melhor amigo dela. Mas quando ela fala assim, mas sou um amigo, né? É algo indefinido, né? Ela pode ter vários outros amigos. Ele apenas faz parte do conjunto de amigos que ela tem. Conseguiram perceber o uso aí do definido e indefinido? Então, o definido, eu defino alguma coisa, eu sei do que, né, aquele substantivo está falando. Quando eu uso um indefinido, é como se fosse qualquer pessoa, como é usado aqui na tirinha. Então, ele está definindo o amigo. Então, ele pensou que ele era o amigo, né, o único amigo. Mas, né, logo vem aí um artigo indefinido, ele apenas é só um amigo a mais. Então, ele faz, ela não tem só ele de amiga, ela tem vários outros amigos e ele faz parte aí desse conjunto de amigos que ela tem, certo? Beleza. Então, vamos pegar o nosso livro lá na página 110, aqui, tá? Pra gente iniciar aqui. Então, nós, né, sabemos que um artigo definido é aquele que vai definir o substantivo e o artigo indefinido é aquele que vai indefinir o substantivo. Então, leia com atenção. Arrulhos. Para adormecer ao luar, o cisne ondeia o pescoço e movimenta as águas, como quem balança um berço. A palavra dá a ideia de quê? De algo indefinido. Já as dão ideia de definição. Então, quando eu falo as águas, é como se eu conheço de que águas eu estou falando. O cisne, eu conheço o cisne que eu estou falando. Mas quando eu falo um berço, é como se, né, fosse qualquer berço, tá? Então, todos são artigos. Artigo é uma palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número, que é gênero masculino e feminino, número singular e plural. O artigo pode ser definido, ou a, os, as, e indefinidos, umas, uma, uns e umas, tá? Então, recapitulando, o artigo é uma classe de palavra variável. Por quê? Porque ele vai variar em gênero e número, tá? Ele vai aí flexionar, tá? Os artigos, eles servem aí para determinar e indeterminar também os substantivos, beleza? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer aí, vocês vão fazer a atividade, tá? Para que depois a gente possa fazer essa correção, beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, ok?